um cepo de madeira. Aqui tem coragem. Sweet dreams are made of this. Who am I? Presidente Brasil, Silvio Santos, Nazaré, esse país sem dúvida é um celeiro memeal, um celeiro de memes. Quem não sabe o que é meme? Meme é como se fosse uma ferramenta midiática, uma ferramenta de comunicação muito utilizada na internet, que é basicamente uma imagem com alguns dizeres e ela consegue passar uma profundidade de sentidos muito grande, porque geralmente as pessoas sabem as referências e aí conseguem compreender as piadas no fundo desses memes. Bom, talvez não tenha sido a explicação mais técnica que você já ouviu sobre memes, mas sem dúvida você já os conhece e sabe muito bem utilizá-los com muita recorrência no seu dia a dia. Eu particularmente tenho meus memes favoritos. Atualmente, o meu meme favorito é o cepo de madeira. Bem duro, para dar mais impacto. Para muita gente pode não fazer muito sentido, de fato nem sempre o meme faz sentido. Mas para mim é um meme fenomenal, até porque eu sou apaixonado por aquele rapaz chamado Gugu Gaiteiro. Tem duas pessoas que eu quero muito conhecer nesse país. O Silvio Santos, de modo urgente, e se tiver um momento, uma oportunidade, o Gugu Gaiteiro também. Melhor ainda se fosse conhecer o Silvio Santos e o Gugu Gaiteiro no programa do Silvio Santos. Aí realmente seria a realização de um sonho de uma vida completa. Nossa hashtag. Igor no Silvio Santos com o Gugu Gaiteiro. Vamos fazer Let's Make It Happen. Agora, uma coisa que é raiz, que é muito boa mesmo, são os memes antigos. Aqueles memes que agora ninguém mais utiliza, né? E que de fato eram os memes oficiais. E que era maneiro, você tinha um caderno com os memes, tinha camisa com os memes, tinha tudo com os memes. E eles se perderam com o tempo, né? Aquelas caras estranhas que ficavam inchadas assim, ou então atrás, o Pedro sabe fazer bem. Pedro, vem aqui. Isso. Excelente. Enfim, como vocês estão vendo, os memes antigos fizeram muito sucesso, mas com o tempo foram desenvolvendo e há uma classe enorme de memes. É um universo mais expandido do que o universo Marvel. Uma coisa que eu preciso ser indicada também é que os memes têm sempre uma certa identidade nacional. Quer dizer, tem memes que são muito americanos, outros são muito brasileiros, outros são muito russos, enfim. Você consegue meio que identificar os países de onde vêm esses memes, até porque alguns personagens são característicos de certos países. Por exemplo, o meme da Cuca está se tornando internacionalmente conhecido, mas todo mundo sabe que ele é brasileiro porque ele vem das histórias do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa questão de ter memes com identidade nacional já gerou problema, mas foi resolvido porque o Brasil venceu o problema. E qual era o problema? O problema foi a primeira guerra memeal realizada em 2016. E a guerra memeal foi uma guerra estabelecida entre Portugal e Brasil. Isso mesmo, os nossos irmãos de língua lusa acabaram entrando num conflito conosco. E o meme em questão era aquele que muita gente conhece, geralmente do Twitter, aquele meme que começa assim: In Brazilian Portuguese, we don't say tal coisinha, we say tal coisinha. Um breve exemplo. In Brazilian Portuguese, we don't say te amo, we say te pago um salgado. Enfim, é uma coisa muito brasileira, aliás, isso é excelente. É um meme muito bom. E os portugueses começaram a roubar esse meme, exatamente. Houve uma conta portuguesa que falava o seguinte: In Portugal, we don't say tal coisinha, we say tal coisinha. Só que é um meme nosso e que eles utilizaram sem pedir autorização. E os brasileiros entraram em polvorosa e começaram a entrar em conflito com isso, até porque o nosso povo gosta de entrar em brigas que são realmente importantes. Então começou uma guerra danada, a gente pra cá, pra lá, falando, mandando retweet, enfim, uma tensão absurda na internet para saber a quem pertencia aquele meme, e nós brasileiros sabíamos que nos pertencia. E o mais interessante é que a guerra memeal trouxe à tona questões históricas entre Brasil e Portugal. Por exemplo, muita gente começou a digitar coisas do tipo: roubaram nosso pau-brasil, ouro e nossos memes. Exatamente. As pessoas colocaram no mesmo balaio as questões dos memes e as questões históricas envolvendo o Brasil e Portugal. Ou seja, já não bastou pegar a riqueza do Brasil, ainda querem pegar a nossa riqueza da inventividade memeal? Muito complicado isso, Portugal. Cuidado com isso, não faz isso não. Esse caso nos ajuda a lembrar dos casos de resistência colonial no Brasil contra as ações metropolitanas vindas de Portugal. O caso específico do ouro, inclusive, nos rememora a questão da Inconfidência Mineira, que foi um movimento que aconteceu em Minas Gerais na altura do final do século XVIII, para ser mais preciso, em 1789, e que tinha a intenção de fazer com que Minas Gerais, e dizem também parte do Rio de Janeiro, se separasse do resto do Brasil e se tornasse independente de Portugal, proclamando, portanto, a sua autonomia, a sua independência, a sua emancipação. Tudo isso porque havia aquilo que chamavam de opressão fiscal, ou seja, um excesso na cobrança de impostos
processos que fazia com que as elites mineiras ficassem muito insatisfeitas. Foi muito importante para essa insurgência que estava se levantando no Brasil o pensamento iluminista, que defendia maior autonomia, maior controle da burguesia sobre seus próprios bens e maior participação desse grupo social na política. Foram várias referências importantes nesse movimento, dentre elas Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e o muito conhecido Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido ainda como o Tiradentes. Bom, o Tiradentes foi representado depois, muitos anos depois, como um herói nacional, inclusive tem feriado hoje em dia. Bom, mas voltando à questão dos memes, no final das contas o Brasil venceu a guerra memeal. Isso porque a conta que tentou incorporar esse meme como meme português, ela abriu mão de existir, ela saiu da internet e o Brasil se autoproclamou como vencedor da primeira guerra memeal. Sendo assim, Portugal, corre atrás que o Brasil, em termos de memes, está muito à frente. Isso aqui é uma porcaria!